Olá, olá, entusiastas da melhoria contínua. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem pro Gemba. E hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho. Entrando nesse mês, os episódios vão estar, todos eles, muito focados em trazer as melhores práticas dos profissionais junto às empresas, junto aos profissionais da área. E vamos trazer cases, não só melhores práticas, mas cases e também insights, sobre o que pode ser feito para melhorar cada vez mais a segurança do trabalho dentro das empresas. E eu trouxe aqui o Marcelo, que é líder de EHS, né, Marcelo? Exato, isso. E eles têm um programa chamado Crack de Segurança. Ele vai contar como que isso funciona e durante a nossa conversa eu vou fazer algumas perguntas específicas para também ensinar vocês, profissionais, a entender um pouquinho mais sobre segurança no trabalho e como que isso reverbera positivamente nos negócios, nas empresas, de todos os portes e todos os setores. Seja bem-vindo, Marcelo, ao nosso episódio. O Aeroflex, o Patrick, na verdade, me falou sobre esse programa. A gente ficou muito interessado em conhecer e agradeço por você vir até aqui para compartilhar com a gente o que tem sido feito e que ganhos que vocês têm colhidos em focar na segurança do trabalho dentro da Aeroflex. Seja muito bem-vindo, se apresenta para o pessoal e conta um pouquinho sobre o teu trabalho. Beleza, obrigado, agradeço. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho, a segurança do trabalho é um dia a dia nosso e dentro da Aeroflex isso vem cada vez mais forte. E poder compartilhar um pouquinho dessas boas práticas com certeza pode ajudar outras empresas ou também servir de insight para outras empresas, sempre pensando no bem-estar, na qualidade de vida dos colaboradores. O Crack de Segurança é um programa que a gente lançou em dezembro de 2023. Então ele veio numa pegada meio lean, então ele vem desse trabalho que a Aeroflex vem desenvolvendo junto até com o grupo Gemba, com o Gemba Group. E é uma pegada da gente estar sempre tentando melhorar, não só na questão, como isso já vem acontecendo na empresa, na questão dos processos, mas também na questão da segurança e da qualidade de vida. Em dezembro de 2023, nós tivemos essa oportunidade de começar a área de segurança, começou a participar do desdobramento estratégico da empresa, e aí nesse momento a gente começou a estruturar também algumas ações de segurança. O Crack de Segurança, ele nasceu de uma atividade que a gente faz lá, por exemplo, que é o Catball, no finalzinho do desdobramento, teve um insight de um diretor, ele falou, a gente também pode lançar alguma coisa, e a segurança, até então era um setor de segurança do trabalho, depois a gente migrou para IHS, a gente começou a pensar, a desenvolver o que a gente podia fazer para poder engajar as pessoas. E aí nasceu o Crack de Segurança. A princípio foi muito tímido, a gente veio trabalhando a questão da atitude comportamental. Então, o nosso programa, o Crack de Segurança, ele é muito focado, e a filosofia dele é muito focada no simples, no que a gente pode fazer de simples, que pode trazer uma melhoria grande para as pessoas, para o dia a dia, para a qualidade de vida e até para a empresa. E aí a gente começou a trabalhar as pessoas, mostrar para as pessoas o que é. Então, tem um critério, a pessoa que lança um Crack de Segurança hoje, que é através de uma ferramenta, a gente disponibilizou vários QR Codes na empresa, em alguns pontos estratégicos, e aí o colaborador ele visualiza uma oportunidade de melhoria. Então isso tem muito a ver também com a questão do Lean, de melhoria contínua. Então ele visualiza uma oportunidade de melhoria e ele faz um apontamento, isso vem para a minha área, o nosso time vai avaliar, ver se aquilo realmente é um ponto que a gente pode levar adiante ou vai ser tratado em outro fórum, e aí tendo alguns critérios seguidos, por exemplo, para você fazer um lançamento do Crack de Segurança ou de uma ação de segurança do Crack de Segurança, ele tem que seguir alguns critérios. Por exemplo, tem que ter redução de risco ergonômico, tem que ter uma redução de um acidente de trabalho, redução de riscos ocupacionais. Então, tem alguns critérios que a gente vem seguindo e ele tem que ter esse caráter. A partir do momento que ele é lançado e a gente valida junto a outras áreas, geralmente manutenção ou área de produção, a gente implanta, geralmente são condições simples, situações simples, algumas não tão simples, já trouxeram alguns ganhos até para a empresa, e aí a gente reconhece as pessoas. O que a gente vem trabalhando bastante no Crack de Segurança, dentro dessa ferramenta, é exatamente isso, reconhecer pessoas que têm atitude segura, comportamentos seguros. E isso começa a surgir dentro dos setores, no começo muito tímido, a gente tinha que puxar, fazer com que as pessoas dessem a ideia. Muitas vezes as pessoas têm a ideia, mas não sabem como lidar, como tratar, aonde procurar.
E a gente começou a trabalhar e puxar essas pessoas. E aí, nesse momento, eles começam a ver os seus colegas sendo reconhecidos. A gente leva todo mundo que participa e é reconhecido uma vez por mês. Às vezes tem 2, 3 pessoas. A gente apresenta junto da diretoria, isso é muito bacana. A diretoria da Aeroflex participa, reconhecendo junto dos líderes. Então, a gente faz uma premiação no sentido de reconhecimento mesmo. E acho que esse é o objetivo mais forte do programa do Crack de Segurança, trabalhar esse comportamento seguro. Que bacana. A gente estava falando sobre melhoria contínua, o podcast é sobre melhoria contínua, né? E quando eu estava conversando com o Patrick, você poderia me indicar alguém, algum profissional que você conheça, que esteja fazendo um bom trabalho? E ele falou, olha, aqui dentro da Aeroflex mesmo, né? Nós atendemos a Aeroflex há 4 anos, né? Dentro dos projetos. E quando ele falou, olha, do nosso programa de segurança do trabalho aqui, inclusive ele é ancorado, né? A filosofia do Lean. Ancorado ao nosso sistema de gestão e operação enxuta e dentro dos princípios de melhoria contínua. E aí eu falei, não, esse episódio tem que acontecer, né? Precisa acontecer, porque poucas empresas têm um programa levado a sério em relação à segurança do trabalho. E principalmente com a questão de premiações, porque a premiação coloca o colaborador num patamar de protagonista da segurança. E nós sabemos o quanto custa a falta de segurança nas empresas, né? Um profissional, tem um indicador que um colaborador afastado por questões de segurança custa R$50 mil ao ano. Ele fica 15 dias afastado, mas tudo que envolve, né, ele ter saído do posto de trabalho, os gastos e tudo mais, é um valor significativo. Se você tem 2, 3 colaboradores afastados na mesma condição, é realmente um valor, são 3 dígitos aí que acabam sendo prejudicados no lucro da empresa. Então, a segurança do trabalho, você concorda que ela está vinculada totalmente até mesmo a lucratividade do negócio? Sim. Hoje a segurança do trabalho, né, as áreas de IHS, elas estão muito ligadas mais à questão até de bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores. Antigamente a gente pensava muito que segurança era o uso do equipamento de proteção, que era você cobrar para que seja feito dentro de uma regra, de uma norma, e isso vem mudando, né? Não que isso não seja importante, mas isso é um ponto a mais dentro da segurança do trabalho. A Aeroflex, por exemplo, vem trabalhando muito na questão de qualidade de vida. Então a gente vem trabalhando as condições, vem trabalhando os comportamentos, a gente vem trabalhando também a questão da liderança. Acho que é muito importante, né? A gente tem que ter líderes que sejam exemplos em segurança para que as pessoas entendam o quanto é importante, senão o colaborador também não entende como é importante, e exatamente isso faz parte da sustentabilidade do negócio. Quando você tem uma empresa segura, isso hoje é muito mais visto, principalmente as grandes empresas multinacionais já entenderam isso, que quando você tem uma empresa segura, quando você tem um negócio que é um bom negócio, no sentido das pessoas não estarem se machucando, de você não ter passivos trabalhistas, de você não ter pessoas tendo que fazer hora extra porque uma outra pessoa se machucou, isso começa a dar lucratividade para a empresa. Antigamente a gente pensava muito que segurança, isso há muito tempo atrás, segurança era mais prejuízo. A gente tinha algumas conceitos antigos, assim, né? Segurança é mais gastar do que voltar dinheiro. E na verdade não. Hoje em dia eles entendem, as grandes empresas entendem, e a Aeroflex é uma delas, que você proporcionar qualidade de vida para o colaborador faz com que ele volte para a empresa no outro dia. Antigamente a gente falava muito de, a gente vem aqui e quer que você volte para casa do mesmo jeito. E hoje é o contrário. Você quer que ele volte para casa, claro que você quer que ele volte, mas você quer que ele volte para o trabalho também. E isso faz toda a diferença, quando você tem pessoas mais motivadas, mais seguras, né? E isso também afeta a produtividade, ajuda na produtividade da empresa. Sim, e vocês têm ações de treinamentos, vocês realizam, tem uma rotina, tem um planejamento de treinamentos para sustentar o programa de segurança? A gente, dentro do nosso desdobramento estratégico, lá em novembro, quando a gente começou a fazer todo aquele trabalho junto com o Patrick, que é um trabalho muito conciso e que dá uma visão muito grande do que você vai fazer durante o ano, a gente também planeja os nossos treinamentos. Então, por exemplo, dentro da minha área, eu preciso a cada mês, dentro dos nossos A3, né, apresentar como que está o meu cronograma de treinamento mensal. E isso a gente vai trabalhando durante o mês. Então, a gente tem, em dezembro, uma programação, contando com, por exemplo, temos treinamentos que são obrigatórios, a gente precisa cumprir até janeiro, por exemplo. Então,
Então a gente vai fazendo esse cronograma e também muito treinamento no sentido de capacitar pessoas, lideranças, liderança visível, né? Como eu falei, esse exemplo em segurança. Então isso vem acontecendo durante 2023, a gente começou, 2024 a gente teve um ano bem completo, um cronograma bem extenso de treinamentos e fora os treinamentos que são já dentro de um cronograma, a gente tem ações mensais, ações diárias, ações semanais, a gente tem o nosso DDS diário, a gente tem ginástica laboral dentro da empresa, tudo que foi sendo criado com o apoio da diretoria, lógico, senão a gente não consegue, mas com o apoio das pessoas. Então, por exemplo, o nosso comitê de ergonomia dentro da empresa, ele foi treinado por um especialista, ele é acompanhado por um especialista, mas ele é multiplicado pela nossa brigada de emergência, por pessoas da nossa brigada de emergência. Nós lançamos agora dentro do ano passado, acredito que o Patrick tenha passado para vocês, a gente lançou 7 comitês dentro da empresa. Acho que não conheço alguma empresa que tem tantos comitês. Então, todo colaborador hoje dentro da Aeroflex, ele faz parte de um comitê. Então, comitê de acolhida, comitê de melhoria contínua, comitê de qualidade de vida, 5S, meio ambiente. Então, e vários desses comitês, guardiões de segurança, apoiam a segurança dentro da Aeroflex. É lógico que isso é cultural, a gente vem trabalhando muito a questão cultural dentro da empresa. Eu acho que é o ponto mais forte da Aeroflex hoje, que ela está mudando de patamar, no sentido de empresa mesmo, né, de faturamento, de empresa crescendo e tal. Expansão como um todo. E a gente está tentando acompanhar, e não é fácil porque está crescendo rápido, a empresa tem um potencial grande, tentando acompanhar com as ações de segurança, de ESG, que também foi um ponto bem importante que a gente adquiriu em 2024, de estrutura área, de EHS. Então tem muita coisa acontecendo e esses comitês, eles... No ano passado, quando a gente lançou, foi muito no sentido de ser um piloto. O que vai dar isso? O que a gente vai conseguir? Isso foi falas da diretoria, da Aeroflex, principalmente, que nos trouxeram esse reporte, que foi além do esperado. Apesar de ser um ano de começo, foi além do esperado. Então, cada comitê desse foi lançando ações durante o ano. E esses comitês, por exemplo, de guardiões de segurança, brigada de emergência, comitê de 5S, que é a base de tudo, né? Principalmente para a gente ter uma área organizada, segura, para fazer o Lean acontecer. Porque o 5S estrutura muito, né? É uma ferramenta que auxilia muito na questão da estruturação do programa de segurança, Isso porque mesmo. uma empresa que não tem um 5S estruturada acaba colocando a ferramenta no lugar errado, que pode fazer com que a pessoa se machuque, um equipamento mal colocado, que faz com que a pessoa se machuque, um produto que pode explodir perto de uma caldeira. Sim, né? Eu já vi. Eu já entrei em empresa onde eu vi um produto inflamável. Próximo a uma área. Não, na boca, assim, do lado da caldeira. É uma coisa que chegou a dar susto, atenção, né? A gente teve que chamar a liderança, viu? Pelo amor de Deus, tira isso aqui logo daqui. E isso acontece em muitas empresas. Então, o programa de 5S, ele é uma excelente ferramenta para estruturar os programas de segurança do trabalho. Sim, vai dar base, né? Dá uma base. Me fala um pouquinho, quais são os principais riscos envolvidos no tema segurança do trabalho? Os principais riscos no ambiente. Quais são os principais riscos de segurança no ambiente de trabalho? Eu vejo que dentro das empresas a gente vai ter vários tipos de riscos que são específicos a cada empresa. Por exemplo, eu já trabalhei em empresa química que a gente tinha um risco muito grande de risco químicos. Já trabalhei em indústria de explosivo, que aí só, né, por si só a gente já sabe que é um risco grande, é intrínseco. Mas o que não falta, né, o que é comum, na verdade, nas empresas, é a questão da pressa. Isso, com certeza, facilita o acidente e está muito ligado com a cultura de segurança. Então, assim, a gente vem trabalhando a segurança como valor. Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente não tem a segurança como valor dentro de uma empresa, ou quando as pessoas são inconscientemente, elas não trabalham de forma segura, porque muito acontece isso, sabe? A pessoa às vezes nem sabe que ela está trabalhando de forma insegura. Inconsciente, ela é uma pessoa insegura. Então, você precisa trabalhar o valor. Mas fora essas questões de pressa, às vezes pressão de trabalho, horário de trabalho, canseira, o cara tem 2, 3 trabalhos, são várias situações, mas quando você tem cultura de segurança trabalhando como valor,
que é o que a gente vem tentando fazer. Então, segurança é questão cultural. Segurança é questão cultural. Porque antigamente a gente falava muito de segurança como prioridade. Então, isso era geral. Qualquer empresa que você ia, estava escrito lá assim, segurança para mim é prioridade. Isso é normal. A gente viu isso durante muitos e muitos anos dentro da indústria. Por exemplo, tem a Aker Solutions, né, uma empresa que todo mundo conhece, né, uma empresa gigantesca, que dentro dos pilares da estratégia do negócio, segurança está em primeiro lugar. É isso aí. E aí tem um sentido de segurança estar em primeiro lugar, que segurança quando está em primeiro lugar ela é um valor, é isso mesmo. Mas quando a gente coloca só como prioridade, a prioridade o tempo inteiro a gente sabe que muda, né? E quando você coloca segurança como valor, você vai entregar, você vai produzir, você vai ter as suas prioridades de entregar a demanda dentro do prazo, mas você não negocia segurança. Antes de tudo isso, você tem a segurança como valor. Segurança como valor é aquele negócio que você faz quando ninguém está te olhando. É aquilo que você não precisa mostrar para as pessoas, não precisa que as pessoas estejam olhando para você fazer. E isso é cultural. Isso não é feito de um dia para a noite. Por exemplo, nós temos empresas gigantescas aí que têm quase 200 anos, 150 anos. A cultura da empresa já foi formada, às vezes até uma cultura que vem de fora. A Aeroflex é uma empresa que tem só 19 anos, mas já tem uma cultura muito forte, porque acho que já é meio que do sangue da Aeroflex ser um negócio mais acelerado, assim. Mas isso tudo todo dia entra funcionário novo, todo dia tem gente nova, todo dia tem gente com cultura nova, né? E aí você tem que ir fazendo todo dia esse trabalho de segurança que não acaba, né? Sim. E quais são as principais atividades, né, que geram riscos de acidentes de trabalho ou até mesmo de doença ocupacional? Olha, hoje, se a gente for pensar nos ramos, por exemplo, a gente tem ramo da construção civil, a gente tem ramo da indústria química, a gente tem automobilística, mas a maioria dos casos, dos acidentes, ou a grande parte dos acidentes, elas envolvem lesão em mãos, né? Então, muito pelo trabalho manual, dependendo das atividades. Mas, quando a gente fala de atividade em si, que são de maior risco, por exemplo, um trabalho a quente, dependendo da empresa que você for trabalhar, que é um trabalho que envolve chama aberta, fogo, fagulha, temperatura, pode ser um trabalho de um risco gigantesco, dependendo do ramo da empresa. Um trabalho de espaço confinado, por exemplo, que a legislação ela vem bem forte nessa questão da NR33, por conta da quantidade de acidentes que a gente já teve e infelizmente ainda acontece nas atividades de espaço confinado, e sem falar também da NR12, né, que vem muito forte no sentido de proteger as pessoas dos acidentes com máquinas, que é uma grande parte dos acidentes também, principalmente envolvendo as mãos. E você falou de máquinas, né, e alguns setores, inclusive, mas quais são as áreas, né, de negócios que oferecem maior risco em relação à segurança do trabalho? As áreas, você diz no sentido de nicho, de tipo de atividade? Isso. Automobilística, construção civil? Isso, do teu ponto de vista, assim, que a gente sabe que pelo teu currículo que você já trabalhou em empresas de grande porte e empresas, não só de grande porte, né, empresas também de segmentos diferentes. Então, eu queria saber, assim, tem alguma área específica de negócio que oferece maiores riscos? Atividades em campo aberto, quando você tem, por exemplo, pessoas trabalhando na rua. Eu já trabalhei em empresa que a gente tinha, por exemplo, a coleta domiciliar, coleta de lixo. Isso é uma atividade que gera muito acidente, não que sejam acidentes sempre graves, mas por conta do tipo do resíduo que é descartado dentro do lixo, ou acidente de trânsito, quando a pessoa sai de um caminhão e é atropelada, por exemplo, infelizmente. É uma atividade que a gente não fala muito, não é muito comentada, porque é uma atividade que a gente praticamente não vê, né? Pessoal, a gente só vê quando tá limpinho, né? Quando não passa o lixo, daí a gente vê. Mas é uma atividade, um ramo que tem muito acidente. E construção civil também. Agora, como eu falei, eu trabalhei em empresas de grau de risco 4, que a gente tinha um risco enorme, e a gente chegava a ficar lá 3.000, 4.000 dias sem acidente de trabalho, porque os processos e a cultura da empresa já era diferente. Então, e falando de novo um pouquinho do programa do Crack de Segurança, foi 2023? 2023. Então, estou indo para o segundo ano agora. Já estamos indo para o segundo ano. 23, 24, 25. Então, para o terceiro ano o programa. Começou no finalzinho de 23. Como que vocês estruturaram o programa para ele estar adequado, né, às NRs? Que está em conformidade, né, com as NRs? Sim. O programa do Crack de Segurança, ele
como ele saiu de uma necessidade da gente engajar as pessoas, a gente já meio que enquadrou o que a gente precisa dentro da empresa. Toda empresa tem oportunidades de melhoria, a Aeroflex também tem, e a gente começou a trabalhar nesses pontos. Então, eu preciso trazer melhorias, por exemplo, para uma área de produção. A gente começou a trabalhar junto com o pessoal da produção. E aí, como trabalhar? Dando treinamento, por exemplo, de NR12 para as pessoas, trazendo mais condição de conhecimento para as pessoas, para que elas voltem para o setor e olhem para as máquinas e entendam que aqui existe uma oportunidade de melhoria. A gente pode deixar aqui numa altura melhor, mais baixo, mais alto. Então, é muito no sentido da legislação em si, a gente sempre vai ter que trabalhar dentro da legislação. A gente não pode trabalhar fora disso. O programa Crack de Segurança, não necessariamente ele está dentro de uma norma, de uma NR, mas ele absorve quase que todas quando a gente vai falar de segurança, porque tudo que for ser implantado tem que ser implantado dentro de alguma norma ou trazer algum benefício para o colaborador, mesmo que não esteja na norma. Era uma pergunta que eu ia fazer, né? Se existem regulamentações locais ou internacionais que devem ser consideradas. Uhum. Acho que essa é a resposta. Essa já é uma existe, resposta, porque né? assim, a empresa em si, ela dentro das normas, a gente tem isso o tempo inteiro, na 17, que é ergonomia, na 12 de máquinas e equipamentos, praticamente em todas a gente tem citações pedindo, na verdade, ou direcionando a empresa para que ela tenha ferramentas, que ela crie ferramentas para envolver as pessoas e para que ela crie ferramentas para melhorar a condição de trabalho. Isso, de uma forma genérica, é citado praticamente em todas as legislações. E aí, quando você fala de melhoria ou de engajamento que vem diretamente da área operacional, né, de pessoas engajadas, a gente está no caminho certo. As pessoas estão começando a enxergar isso como isso não é responsabilidade da segurança. Esse é um lema que a gente usa muito lá e várias empresas usam. Segurança é responsabilidade de todos. Então a gente não termina um treinamento sem falar isso, né? Porque o nosso time é pequeno, perto de 350, 360 pessoas. Não é a segurança do trabalho que vai conseguir fazer tudo. Mas quando você tem pessoas engajadas, né, que já são conscientes das normas, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode melhorar, é como se as coisas começassem a funcionar da maneira que tem que ser. Sim. E é cultural, né? E existem necessidades de certificações, de auditorias dentro desses programas ou não? Existe. A gente tem, lógico, toda a documentação, toda a legislação que a gente precisa cumprir, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, né, Visa, né? Então isso a gente já tem que cumprir, não tem como fugir, tem que ser bem regradinho, né? E a gente tem também os próprios clientes da Aeroflex. A Aeroflex trabalha com muitos clientes, por exemplo, clientes grandes da área de cosmético e tal, que nos auditam também. Então, isso também, de certa forma, é muito bom para a empresa, porque nos deixa cada vez mais participativo, né? Que são as auditorias nos fornecedores, se refere, dos fornecedores que a própria Aeroflex pode fazer. Sim. Nos fornecedores, quanto dos nossos clientes que nos auditam. Ah, entendi. Para as empresas que a gente presta serviço. Ah, sim, deles. Você tem que comprovar que os treinamentos estão em dia, sim. Você tem que comprovar que as certificações estão em dia, que as atividades base, né, diárias estão acontecendo. Isso, exatamente. Então, vários clientes que a gente tem um trabalho grande e uma representatividade grande dentro da Aeroflex hoje, eles também nos auditam anualmente, a cada 6 meses, dependendo da ação, da atividade, né? Por exemplo, de ESG, de segurança, até de sigilo. Então, isso... Qualidade. Então, isso é uma rotina que acontece durante todo o ano. E isso funciona muito para que a gente mantenha a régua sempre mais alta. Então, o programa Crack de Segurança ajudou até nisso, em vocês se manterem dentro dos requisitos dos clientes. Sim, a gente teve... algumas auditorias que a gente apresentou o programa do Crack de Segurança e não era uma necessidade de um cliente que estava solicitando, mas que a gente teve esse feedback até de a gente vai implantar lá também, ou vamos fazer alguma coisa parecida. Então isso foi muito legal. Inclusive a gente teve uma mentoria recente que a gente fez do ESG, então em 2023 também entrou na nossa pauta o ESG, que é a parte de meio ambiente, social e governança, e a gente apresentou algumas coisas da Aeroflex, e uma dos programas foi o Crack de Segurança, que também está vindo numa possível indicação aí para ser um case dentro de algumas empresas. Então,
não é nada muito difícil, não é nada que foi criado que só a gente tem, mas eu acho que o comprometimento das pessoas em fazer aquilo acontecer, aliado aí ao nosso trabalho do Gemba, né, o nosso trabalho do Lean, vem trazendo um resultado bem bacana. Sim, no trabalho que a gente faz com vocês, assim como com os outros clientes de consultoria, de capacitação, ele acaba abrangendo todas as áreas do negócio, né, desde o office, produção e logística, e principalmente a estratégia, né, do negócio. Mas poucas vezes, assim, a gente viu empresas com tanto foco em estruturar um programa, né, de segurança do trabalho dentro dos princípios do Lean, e tem tudo a ver, né, absolutamente tudo a ver, todas as ferramentas, um Kanban, por exemplo, de materiais, né, eu tive recentemente numa empresa, fazendo uma visita técnica, e uma empresa de peças, e o Kanban não estava estruturado da forma correta, e a área onde essas peças estavam armazenadas estava numa área de risco, né? Então, por exemplo, um carrinho que passava ali, o material handler que passava ali, passava próximo, podia passar por ali e destruir a pilha inteira, né? Isso. E essa pilha inteira, se tivesse um colaborador do lado, podia cair em cima dele. Exato. Então, um programa de segurança de trabalho, se ele for ancorado, se ele for estruturado dentro da filosofia, dos princípios, dos conceitos, utilizando as ferramentas de linha, a chance de ter sucesso ela é muito maior. Sim. Vocês estão vendo isso, né? Com certeza, a gente está vendo isso bastante dentro da empresa. A empresa, nesses 3 anos aí, ela teve uma evolução muito grande nesses processos estruturados. A gente tem o nosso mentor lá também, que é o Patrick, que veio aqui, que nos dá muito apoio e ajuda muito, né? Então, isso vai trazer resultados. Eu acho que a cada ano que vai passando, a gente vai olhando para trás. Hoje eu estava numa conversa com a nossa diretoria, e a gente começou, inclusive quando eu estava para vir para cá, começou a dar uma olhada nas coisas que já vieram, que aconteceram e tal. Inclusive foi palavra dele, né? Ele falou, cara, olha, se a gente olha para trás, a gente todo dia inserido no contexto, a gente cobrando sempre que melhore. Cada dia tem que melhorar, cada dia tem que melhorar. A melhoria é contínua. É contínua, né? E necessária. E aí, quando a gente às vezes dá uma paradinha, olha, o que aconteceu no último ano, se for fazer uma retrospectiva e tal, então quanto que a gente já avançou. E eu acho que isso todo ano vai ser uma constante, e a Aeroflex vem mesmo nesse sentido de ano que vem tem que ser melhor. Isso nos estrutura, nos dá vontade de participar. Eu acho que isso é o grande ganho da Aeroflex com os colaboradores, com as pessoas que vão se engajando em várias áreas, né? E a gente da segurança é a mesma coisa. Segurança é um tema, segurança, SG, meio ambiente. Agora também eu acabei absorvendo a área de meio ambiente, então tanto a área de segurança, meio ambiente e saúde, a gente está estruturando cada vez mais com a ajuda de uma área de DHO, do Recursos Humanos. E que eu já sei também que tem uma área super engajada. Sim, tem muita coisa dentro. E exatamente, eles já estão fazendo fizeram mapeamento de processo, já estão trabalhando dentro no CIPOC e tal. Então, isso é geral. Em toda a empresa a gente vê essa movimentação. E a Aeroflex tem esse foco no melhoria contínua em tudo, né? Tudo eles querem ser... Eles querem, não. Tudo eles buscam e querem ser os melhores, né? Isso aí. Tudo eles querem fazer com muita excelência. O Márcio e a Geisa já estiveram aqui contando o case, né? Que tiveram com a gente nas consultorias e tudo mais. E eles falam, né? Sobre essa saga que eles têm, assumiram, né? Isso aí. Essa saga em busca de ser excelente em todas as áreas. Mas, Marcelo, me conta uma coisa. Quantas pessoas foi necessário envolver para vocês estruturarem um comitê de segurança do trabalho, que é o CRAC de segurança? No começo a gente envolveu as lideranças, então dentro do nosso time ali, no mínimo 3 ou 4 pessoas que estavam diretamente ligadas. Aí nós envolvemos a liderança, então... Como eu falei, não tem como funcionar, nada funciona se não tiver liderança engajada. E aí depois disso a gente começou a multiplicar com o nosso comitê e com outras frentes. E aí nós temos o nosso comitê, que é o Guardiões de Segurança. Então, aproximadamente 60 pessoas dentro da empresa hoje, mais ou menos esse número, 50, 60 pessoas, fazem parte do comitê CRAC de segurança, comitê Guardiões de Segurança. Quase 10% do time, né, da equipe toda, da empresa toda, estão dentro do programa de segurança. Muita coisa. Isso aí. Então, lógico, tem pessoas que são mais engajadas, são pessoas que são mais tímidas, alguns ainda estão começando, mas é um processo de aculturamento. Durante o ano a gente vai tentando trazer cada vez mais essas pessoas. Então,
o que eu posso falar para você? Quantas pessoas hoje a gente precisa? A gente precisa de todo mundo. Todo mundo tem que estar nessa mesma vibe de que o Crack de Segurança é um processo que a gente implantou, Guardiões de Segurança é um comitê que vai apoiar esse processo, a liderança tem que estar junto e aí a nossa diretoria que vem dando apoio. Isso vem acontecendo inclusive com os outros comitês também. E aí o comitê de 5S que nos apoia, o comitê de melhoria contínua que nos apoia também quando a gente tem alguma melhoria dentro do programa do Crack mesmo, e a gente tem alguma melhoria, a gente sempre vai buscar, né, um auxílio do Patrick ou do time dele para entender se aquilo é viável. Então, precisa de todo mundo, vai depender muito de cada área que vai ser feita essa implantação, mas que a gente precisa de todo mundo, a gente precisa. E você falou que vocês premiam eles, e existem gratificações, como que vocês fazem esse reconhecimento? Essa premiação, ela é muito mais, porque assim, segurança não é uma coisa que você pode premiar com alguma coisa só porque tem valor de comercial ou de capital. Porque a pessoa que se envolve com segurança e tem uma atitude de um comportamento seguro para ajudar outra pessoa, acho que isso não tem preço. Na verdade, ela tá ancorada num propósito. É isso aí, é dentro do valor dela mesmo. Uhum. Então, a gente até faz premiações assim, no sentido mais simples, nada de dinheiro, de prêmios grandes, não. O reconhecimento maior é levar essas pessoas para frente da grande diretoria, da grande liderança da empresa, e aí fazer com que eles com que eles reportem aquela melhoria, o porquê que ele teve aquela necessidade, qual foi, e aí a gente reconhece mesmo, a gente fala, pessoal, é isso que a gente precisa, são essas atitudes que a gente vem trabalhando, é isso que a gente precisa dentro. Lógico que todo mundo gosta de um agrado, né? Uhum. Todo mundo gosta. Mas o nosso sentido maior ali no Crack de Segurança mesmo é reconhecer o comportamento. E aí, através de um reconhecimento, através de líderes, diretoria. A Aeroflex tem também uma parceria com o estádio da Arena da Baixada lá, então uma hora ou outra uma pessoa vai lá dentro do camarote para assistir o jogo, que é um baita de um prêmio também, né? Uhum. Muito legal, né? E, então assim, mas é mais nesse sentido, sabe? Reconhecer comportamento. A gente está pensando agora, e não posso dar muito spoiler, porque a gente vai fazer isso agora, a gente vai fazer também um reconhecimento na área. Então, para que dentro daquela área as pessoas saibam quem foi o craque de segurança do mês, quem foi a pessoa que foi destaque e trouxe uma melhoria. E acho que isso também é um reconhecimento da pessoa olhar ali e ver que ela está ali, sabe? Como é que vocês caracterizam que essa pessoa foi um destaque? Qual que é a evidência? A evidência é quando a pessoa, que, por exemplo, trabalha numa área que não é a área de segurança, ela observa uma situação que ela entende que pode melhorar, surge um sentimento de inconformismo nela, de que ela não vai deixar aquilo passar, porque muitas pessoas passaram ali, por exemplo, por aquela mesma condição e não é comigo, e aí a partir daquele momento ela vai lá e lança uma ideia e corre atrás, junto com a gente, com a segurança, com a manutenção, da gente poder criar uma condição melhor. Eu acho que assim, a evidência maior tá ligada aí à atitude da pessoa, né? Porque tem muitas condições no dia a dia que as pessoas acabam passando por cima, e porque não é meu, não é seu, então vamos deixar quem tem que fazer. E aí, a partir do momento que a pessoa fica, e a gente trabalha muito isso dentro da Aeroflex, essa sensação de inconformismo, não se conformar com uma condição e ser sempre positivo, né? Eu acho que isso é o que é uma evidência grande pra gente. E depois de que tá implantado, claro, por exemplo, você vê uma situação que saindo do A e indo pro B, você fala, tava assim, agora tá muito melhor, a gente criou uma condição melhor de trabalho. Várias e várias condições a gente já criou lá, de coisas simples, por exemplo, de iluminação dentro de uma sala, que a princípio todo mundo pensou em, vamos contratar uma empresa, vamos gastar rios de dinheiro para poder mexer com toda a iluminação, e aí um craque de segurança nosso, que é até uma pessoa da manutenção, vem e fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar essas luminárias que são mais leitosas por acrílico, eu consigo fazer aqui dentro. A pessoa foi lá, fez, a sala mudou totalmente, a iluminação mudou totalmente. Esse é um exemplo, né? Uma solução simples. Uma solução simples, que na maioria das vezes as pessoas pensam em chamar uma empresa para fazer, né, para gastar um dinheiro que às vezes não precisa. Então, é muito nesse sentido, sabe? O craque de segurança é assim, a gente conta com as pessoas que têm o conhecimento. Uma pessoa que dirige o mesmo carro todo dia,
imagino que isso aconteça com você, com quem for, você sabe, se surgir um barulhinho diferente no carro, você fala, opa, esse barulho não tinha. E numa máquina é a mesma coisa, no equipamento é a mesma coisa, dentro de uma linha de trabalho é a mesma coisa. Saiu do normal, saiu daquilo que você está adaptado, acostumado a ver, alguma coisa está fora do que era para acontecer. E aí, quando a pessoa, né, se sente inconformada e vai em busca da melhoria, isso a gente tem que reconhecer. Legal, muito bacana esse programa. Espero que evolua cada vez mais, porque a segurança é pensar nas pessoas. Sim. Acima de tudo, pensar nas pessoas. Você teria alguma dica para dar para as empresas de como começar um programa de segurança, um comitê de segurança do trabalho? Vocês estruturar lá o CRAC de segurança, né, que tem requisitos, enfim, tem toda uma dinâmica muito específica de vocês. Sim. Mas quais seriam os primeiros passos para estruturar um programa de segurança do trabalho? Eu acho que muito é de conhecer a cultura da empresa, entender o contexto da empresa, como que as coisas funcionam. Não é porque funciona numa empresa desse jeito que vai ser exatamente do mesmo jeito na outra. Então, eu acho que muito é da cultura da empresa e aí adaptar. Fazer com que aquilo, né, que aquilo caiba dentro da empresa. E uma outra dica que eu daria é envolver as pessoas. A gente não consegue fazer nada sem a gente envolver os colaboradores, que são os principais impactados. Então, tudo que a gente vai fazer, principalmente em melhoria, em segurança ou em meio ambiente, qualidade, o que for, é sempre importante você envolver as pessoas. E muitas vezes as empresas não fazem isso, elas modificam dentro de um escritório alguma situação porque julgam que é o mais correto e às vezes, né, naquele momento mas a hora que você vai para a linha, a hora que você vai para a parte operacional, que você vai conversar com a pessoa que vai utilizar aquela ferramenta, a pessoa talvez te dê uma ideia muito melhor. Então, acho que conhecer a cultura e envolver as pessoas. Eu acho que isso é um ponto bem importante para dar certo. Legal, obrigada pela tua contribuição, muito clara, esclarecedora, objetiva. Parabéns pelo trabalho, espero que evolua cada vez mais e você venha contar ainda para que outro nível foi, né, o programa CRAC de segurança. Tenho certeza que os teus esclarecimentos ajudaram muitas pessoas a entender um pouquinho mais o que é possível fazer e com simplicidade, né, de uma forma como eu não vi nenhum momento você falando de investimentos e nenhum momento você falou que foi necessário um orçamento dispendioso para vocês fazerem grandes iniciativas de alto impacto de segurança na empresa. Então, pelo que eu entendi, além de tudo, é um programa praticamente sem custo, só você tem que envolver as pessoas, focar em treinamentos, focar internos, né? Olhar para os requisitos e fazer a coisa acontecer com disciplina e seriedade. É uma coisa simples, né? Que muitas empresas negligenciam e depois tem que chorar lá as lágrimas do arrependimento por não ter pensado na segurança. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós temos muito orgulho de atender a Aeroflex já há 4 anos, né? Somos a empresa aí que representa as iniciativas de consultoria, de capacitação, de soluções em EAD, e eu fico muito orgulhosa de trazer vocês aqui para contar esses cases que também nos orgulham. Parabéns, obrigada pela tua contribuição. Tá bom, agradeço, muito obrigado também por poder compartilhar e por poder participar. Uma pergunta por último, se alguma empresa tiver interesse em fazer uma visita e saber um pouquinho mais, conversar com você, entender como que é feito, a empresa tem portas abertas para poder ensinar outras pessoas, outras empresas? Sim, isso aí é muito legal e a Aeroflex é muito a favor disso, dessa troca. Então a gente está totalmente disponível para fazer essa troca, conversar, entender e também aprender com outras empresas. Com certeza isso já é uma rotina da Aeroflex hoje. Bom, que bom, excelência sempre, né? Isso aí. Bacana. Então vocês que têm interesse em aprender um pouquinho mais como estruturar um programa de segurança do trabalho, o Marcelo aqui é mestre nisso, é craque nisso, e as portas da Aeroflex estão abertas para que vocês possam ir lá e fazer um bench, olhar para o que é feito, conhecer o case e, quem sabe, implementar na empresa onde vocês trabalham, sempre pensando nas pessoas. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Vem pro Gemba!